TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Hoje é sexta-feira, primeiro dia do mês de julho. Começamos com o pé direito, sexta-feira. Hoje é dia de Desafio Viver com Saúde. Tem um treino bem diferente. Ontem eu não falei nada desse treino, mas agora eu vou falar, telespectador. Já que você está aí me acompanhando, vou falar. A gente fez um treino bacana e super diferente. Eu nunca tinha feito esse treino de karatê. Sabe quem é que vai falar sobre a nossa atuação? Como é que a gente foi nesse treino? É o professor André Calista, já conhecido aqui do nosso programa, mas já. A gente vai começar falando de um evento, Levi, que aconteceu ontem. Boa tarde, tudo bem, Levi? Boa tarde, Mara. Alex, você é curioso, fica ouvindo aí os negócios ali internos, né? A gente não pode nem conversar. Não, menino, presta atenção. Estamos aqui para falar sobre futebol. Eu quero saber essa prática de karatê, que você agora é a nova karateca da cidade, né? Tô longe, viu? André tá aí para me dizer que eu tô muito longe. André, eu fiquei decepcionada com a participação de vocês. Um teste que foi feito, né? É, a gente fez uma aula bem bacana. Teve a ajuda dos meninos lá do karatê. E dá uma pincelada também no futebol, bem rápido. Pois é, Levi. Vamos falar de Copa Heroes. Copa Heroes. Ontem foi realizada a segunda edição da Copa Heroes, que é um evento que mistura esporte e prestação de um serviço beneficente, de benefício social. Por quê? Porque os atletas de submission, que é uma luta que não utiliza kimono, sem chute, sem socos. Ontem a gente ficou até naquela dúvida, né? Foi. Aí eu falei até uma besteira, eu tirei a dúvida. Diga aí. Eu perguntei a várias pessoas que frequentaram o evento. Me disseram que é como se fosse um jiu-jitsu sem kimono. Sem kimono. Me fizeram essa alusão. Eu pedi para me explicar o esporte de uma forma bem objetiva, bem clara, e que desse para a gente exemplificar, né, sem ter uma pessoa aqui fazendo a movimentação. Então me disseram isso. Mara, olha, é tipo um jiu-jitsu, só que sem kimono. Mas, Mara, o jiu-jitsu tem uns golpes que dá com kimono, né? Aí não tem. Essa é a dificuldade do esporte, o submission. Ontem a gente até falou da alusão à luta olímpica, que é um pouco parecida, um pouco. Aí submission é uma luta sem kimono, sem chute, sem soco. E ontem teve essa segunda edição. Levi, o mais bacana é porque os atletas, para participarem, cada um tiveram que conseguir 10 doações de sangue. 10 Todos doadores. conseguiram? Todos conseguiram. Coisa boa. Era requisito. Só podia participar dessa Copa Heroes, que é voltada ao submission, né, ao esporte submission, se conseguisse esses 10 doadores, e conseguiram. 10 doadores. Conseguiram, pois é. Então, a repórter Daiane Oliveira esteve na Arena das Dunas, que foi o local, né, que recebeu a Copa Heroes. Então, a gente vai conferir agora como é que foi o evento. O resultado desta luta foi o aumento no estoque de sangue do Hemonorte. Cada lutador inscrito teve que, antes do embate no tatame, conseguir 10 doadores de sangue. E isso gerou um aumento de 33% no número de doações em relação ao mesmo período do ano passado, como conta a diretora-geral do Hemonorte. Nós estamos agora com o estoque mais realmente tranquilo, né? Deu para respirar um pouquinho. Mas aí, mesmo assim, a gente precisa continuar. A gente precisa que em julho a gente tenha também essa mesma frequência e os meses subsequentes. E a ideia dos organizadores do evento é justamente continuar essa luta do bem, já que apenas 2% da população atualmente é doadora voluntária de sangue. É uma campanha que a gente já começa com 300. Este evento ele já começa salvando mais de 1.200 vidas. Foram 320 doações só aqui. Fora as pessoas que foram impactadas pela campanha e foram ao Hemonorte, mas eu estou falando deste evento. Então, a gente realmente está muito feliz com toda a repercussão da campanha, a forma como as pessoas se mobilizaram. Pois é, aí vocês tiraram a dúvida, né, de como é ser um atleta de submission. É isso que a gente acabou de mostrar. Eu notei que é diferente, viu? É bem diferente. Fica um negócio muito diferente. Não tem o kimono, que já dificulta. Eu vi que é uma luta totalmente diferente das que existem. Pois é, cerca de 30 atletas envolvidos e, como a organizadora falou, diretamente 160 vidas
foram beneficiadas com a doação de sangue. 160, que coisa boa. Parabéns para vocês que participaram, parabéns para vocês que doaram, indiretamente doaram e colaboraram. Isso é um gesto bonito. Muito bacana. Levi, e nesse final de semana, a rodada completa para os times aqui do Rio Grande do Norte? Vamos dar uma pincelada. ABC enfrentando a equipe do River, no Frasqueirão, amanhã à noite, 19 horas. A equipe do América jogando em Cuiabá, tá certo? O Globo vai até Recife jogar com o América, isso. Pernambuco, e por último, o Potiguar de Mossoró. Serra Talhada. Gostei da lembrança. Que memória boa. Com Serra Talhada. Serra Talhada. Segunda-feira, então, a gente tem muitas novidades, não é, Levi? 4 jogos. 4 jogos. A gente espera que todos consigam a vitória. Será que o América vence, Levi? Vence? Quer que eu arrisque? Quer que eu arrisque? Quero. Pergunta por um. Quero. O do ABC? O do ABC. 3-1. Certo. Anota aí, Alex. Anota aí, Alex. Tá. Estão pedindo pra você não dar, não. Vou. Levi. Quando você diz o placar... O do América eu vou dizer. Ai, Levi, estão dizendo pra você não dizer o placar, porque quando você diz o placar, é pé frio. Mas eu já disse um. Do ABC. Os americanos ali estão... Eu posso dizer o América, não? Não. Torcida organizada. Mas já disse do ABC, América né? vai vencer 2-0. Certo. Aí o Potiguar. Potiguar 1-0. E o Globo? Globo 3-1. Anotaram direitinho aí? Você Tá. lembra? Você tem memória Tem boa? memória boa. Na segunda-feira a gente bate os resultados. Vamos conferir. Vamos falar do desafio Viver com Saúde? Tem alguma coisa a ver? Tem uma coisa a ver. Bom, mas nem agora não. A gente vai para o intervalo e a gente volta em um minutinho. Não saia daí. É já já. Diga sim, 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 ao futuro melhor pra mim. Quero voltar com você pra ajudar a ele beber. Diga sim, 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 junte-se a mim. Quero voltar com você pra ajudar a ele beber. Sim! Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Voltamos com Câmara Esportiva para falar de Desafio Viver com Saúde. Hoje é sexta-feira. Quem está conosco? Você já conhece, André Calixa. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar de karatê, matar as saudades. Nunca mais tinha vindo aqui. Vamos falar daquela aula que a gente fez? Vamos, com certeza. O que foi que houve com essa aula aí? Eu sei que eu não consegui fazer o kata. O resto eu fiz, mas ter um negócio do kata é difícil, viu? Não, é fácil, porque é o seguinte, foi a primeira aula de vocês. É, também. Então, a gente tem que relevar isso aí, foi a primeira aula. Explique para o telespectador o que é o kata. O kata é uma luta imaginária. É. O aluno, ele aprende o kata na competição. Tem o kata individual
que é uma pessoa, e o kata a equipe são 3 pessoas fazendo ao mesmo tempo. Então, lá na hora, ela tava fazendo sozinha, né? É. E assim, realmente... Ela sozinha se enrolou? Foi, um pouquinho. Mas foi a primeira vez. Foi um pouquinho, Levi. Também não vamos me esculhambar, Eu não posso também falar porque Gisele já treinava karatê. Pois é. E a Ariane, ela já fazia o quê? Parece que era GRD, alguma coisa assim. Tem uma facilidade com coreografia. Isso, entendeu? Porque é uma espécie de coreografia. É uma luta imaginária, mas coreografia. acaba sendo uma espécie de coreografia. É uma coreografia. Mas quando chegou na parte do chute e do soco, ela deu um show. Eu gostei. Essa aqui? Essa parte do chute eu gostei, Levi. Ela deu um A show. parte do chute eu gostei. Legal! Vamos tirar a dúvida. Vamos no lá. VT que a gente vai assistir agora. Foi bem diferente essa aula. Foi muito bacana. É o que você vai conferir agora. Depois de tantos treinos, chegou a hora das jornalistas saírem da zona de conforto e encarar mais um desafio, o karatê. No começo, o professor André Calista fez um aquecimento bem dinâmico, com polichinelo, corrida parada e execução dos socos com agilidade. O esporte exige coordenação motora, resistência e alta perda calórica. Trabalha a parte de resistência, trabalha a parte de concentração, coordenação motora das pessoas também. Depois conheceram um pouco da técnica do karatê, treinando socos, chutes e o kata, que é uma espécie de coreografia dos movimentos. Tudo isso adaptado às limitações e objetivos de cada uma das desafiadas. Existem vários treinamentos do karatê onde você pode adaptar ao seu paciente. A gente tem que ver qual é o objetivo daquela pessoa que está querendo treinar o esporte. Como as meninas desejam perder aquelas calorias indesejadas, o treino foi intenso, com pouco tempo de descanso e com o incentivo dos outros alunos de karatê. Assim como as jornalistas que procuraram um professor qualificado, você que está em casa também pode ter uma aula diferente como essa, mas sempre com a escolha de um bom profissional. Primeira coisa, você tem que procurar conhecer o profissional, ver se ele está afiliado a alguma federação, alguma confederação, se ele é profissional da área de educação física, tem o CREF, está cursando educação física, e vir treinar, certo? Pode vir e trazer o atestado médico, que isso é fundamental para poder praticar uma atividade física. A parte mais legal que teve foi o chute e cortaram o meu chute. Eu fiquei, Felipe editor, e eu danado. esperando aqui o chute. Cadê o chute? Lá vem o chute. Fica pra próxima. Eu prometo fazer uma aula depois pra ver se eu me saio melhor. Ótimo. Mas foi muito boa, André, a aula. E cansa, viu? Cansa Muito. A gente trabalha muito a parte de resistência com o atleta, né? Porque a gente visa muito a parte de competição também. Então a gente treina muito essa parte de técnicas de luta, a parte de kata também. E aí tem alguns atletas que, o Calistinha, né? O Ranieri, que dá um suporte muito legal, o Evandro, que faz uma preparação física para os alunos que chegam na competição, ele conseguir lutar de até 6 lutas sem cansar muito. Você disse Calistinha, Ranieri, que está aqui, É. ele veio aqui com um objetivo. Estou sabendo que a partir de hoje ele vai assumir os treinos com Mara. Vai ser Calma, um vamos novo... começar. Tenha calma. Vai transformar em uma karateca? Tenha calma que ainda tem muito chão do desafio viver com saúde pela frente. Olha, Vamos já pegou moral, olha. Não, ele vai ser seu personal nos treinos de karatê. Ah, tá bom. Vou ver se eu me saio melhor nesse kata. Mas a gente falando de que é intenso, tem pouco tempo para descansar, não é aquele treino que você faz um pedaço e descansa. Não teve descanso. Não teve. Foi um atrás do outro. É puxado, né, Mara? É muito puxado. A gente acha que, um chute, um soco, mas é muito puxado. E treina a coordenação motora assim como nunca. Isso. Aí treina muito a parte de, por exemplo, com as crianças, a parte de coordenação motora. Abriu, bateu o Gyakusuki, abriu, Kizamuzuki, soco, né? Para eles aprenderem a coordenação motora, para depois passar para o chute. Que quando chega para o chute é um pouco mais complicado. Então ele trabalha muito a parte de braço, né? Para depois ir para as pernas e depois entrar também no kata. E assim, as crianças fazem muito bem mesmo. O que é que cansa mais? Defesa ou ataque? Olha, o que cansa mais é o Reizoku Asa. A gente chama Reizoku Asa, que é a combinação de golpe. Quando você bota a combinação de golpe, braço e perna, 3 sequências de braço, você cansa muito o atleta. Então é quando vai para o kata também, o kata cansa muito. O Kihon, que você não treinou lá, mas o Kihon também cansa muito também.
O karatê ele é para quem quer ter um objetivo, tipo, para emagrecer, trabalhar a conexão motora, ele serve para várias coisas. E a concentração também. Muito. Tem uma questão de coreografia, alguma coisa relacionada com coreografia? Tem o kata. O kata é uma luta imaginária. É bem difícil. Agora eu vou dar uma dica. Nunca vá treinar com aliança. Eu tava errada. Me dê a bronca aí. Foi treinar com aliança, o anel parecia uma soqueira. Quando dessa soqueira machucar, eu tive que tirar a aliança dela. Foi. O anel. Nem aliança, nem brinco. Nem brinco, nem unha grande. Não pode. Não pode. Corrente também, não né? pode machuca. Aí quando eu vi, na hora ela foi tirar. Eu tirei. Mas é um truque dela aí. É o truque dela. É o truque, mas não pode, né? Você lembra o nome dos meninos para a gente mandar um abraço? O Jaden, que ficou com você. Foi muito paciente, um abraço. O Max, que ficou com o Gisele, que é a faixa preta. E o Ebert, que ficou com... Faixa preta, Gisele? O Max não, o Max. Max é faixa preta, ficou com Gisele. Pensei que Gisele já era... Eu acho que Gisele ou é faixa laranja ou é faixa verde, Gisele. Ela já teve uma vivência no karatê. Ela tem uma boa mobilidade. Mas foi muito bacana a aula. Sim, e quando... A pessoa que assistiu agora o VT, que quer fazer uma aula de karatê, também é parecida com essa aula, né? Tem o aquecimento. Aula inicial, no caso? Uma aula inicial. É parecido com essa aí, só que, como eu falei, cada pessoa tem um objetivo. Então, por exemplo, André quer treinar para competição, é um treinamento focado para competição. André quer treinar só por treinar, já é um treino diferenciado. Então, a gente tem que pegar sempre, ver qual é o objetivo daquela pessoa para passar o treinamento. E outro, principalmente, procurar um profissional da área, que seja qualificado, seja está afiliado a uma federação, a uma confederação e esteja também cursando educação física, seja profissional na área da educação física. Então, e quando for treinar, levar sempre ao testado. Qualquer idade? Qualquer idade. Até um vovozinho de 70 anos, se quiser. Eu tenho um pai de aluno treinando karatê. Tá vendo, Levi? Pai de alunos, tem uma mãe de aluno treinando. Mas chega um tiozinho lá, eu quero começar hoje. Pode, vai ser bem-vindo. Leva o atestado e vai poder treinar. André, tem essa coisa que você falou de tira a mão e dá o golpe lá. E é importante, você falou que é importante ter um professor qualificado. E é mesmo, a gente viu no treino que porque tem um chute. Vai que esse chute pega de mau jeito, você vira a perna de mau jeito, dói o joelho, aí o prejuízo. Isso. Por isso eu falo, a gente sempre, quando faz treinar, bota um antigo com um novato. Para o antigo, sempre está ensinando um novato. Quando só tem novato, a gente faz um treinamento mais base, treinamento bem light, para o pessoal ter uma noção, para ir aprendendo a correção motora, aprendendo os golpes, para depois botar em prática. Não adianta eu chegar lá, botar o Levi para dar um chute complicado. Ele pode se machucar e nunca mais voltar. Verdade. Então você tem que começar do básico, feijão com arroz, para chegar lá e fazer bonito. O professor qualificado é o que ensina os golpes e que está preparado para alguma emergência. Se você levar uma pancada, saber como socorrer. Por exemplo, a gente faz sempre aquele curso de primeiros socorros, né? Para se acontecer alguma coisa no treino, a gente chegar e conseguir resolver. Porque, por exemplo, tem uma pessoa novata fazendo essa primeira aula. Então, no confronto, acontece um golpe e essa pessoa cai de mau jeito ou cai até desacordado. Então, você tem que saber socorrer. Com certeza. E a gente faz assim, eu sou muito aquele professor da base. Eu gosto muito de treinar aquela parte base, o feijão com arroz, o início. Aí quando eu me estou preparado, tipo, eu começo a trabalhar com Mara, do início. Aí ela é escolinha, vai para a equipe, já joga para a Ranieri, para a Calistinha. Aí ele vai aperfeiçoar ela. Ela chegou da pré-equipe, já vai para a equipe, aí vai treinar com o Evandro. Então a gente tem essas três etapas. Esses níveis, né? Essas etapas. Escolinha, pré-equipe, equipe. Olha, não vale puxar o saco, não. Eu quero saber quem foi melhor das três. Porque cada uma foi melhor em uma coisa. Eu já tô livrando, já tô tirando sua barra, viu, André? Já tô lhe livrando. Eu vou ser bem honesto. Olha. Na parte do chute, as meninas se deram bem. Na parte do catar, Gisele e a Ariane foi muito bem. Mas na parte de chute, Mara deu um show. Obrigada, de nada. Viu? Olha, que orgulho. Mara, você vê, porque não passou, mas o chute que ela deu... Cortaram o chute de Mara. Cortaram, é porque ficou segredo pra ninguém. É a revelação. E olha que o que ela pegou, o Jadner que pegou da altura dela, ela acertou bem na orelha de Jadner no chute. Foi nada? Foi. Mas o Jadner, ele foi muito paciente. Obrigada, viu, Jadner? Um grande abraço. Se você ter acertado o pé do vidro do Jadner. Não, mas ali foi André, e aqueles meninos que estavam nos auxiliando, fazem parte do seu projeto? Fazem parte do meu projeto. Todos os três fazem parte são bolsistas na faculdade, né? Estão fazendo educação física na SAL. Começaram desde pequeno. Max começou a treinar comigo no 5º ano. E está hoje no 4º período de educação física. Coisa boa, né? Coisa boa. Sequência bem fruto bem do feito, projeto. Né? Eu tenho muito orgulho desses alunos. Eu vejo que eles estão aumentando o elo deles. Eles mesmo no Planalto, Zona Norte,
faz um trabalho belíssimo com as crianças, porque a gente sempre fala, o que essas crianças precisam é um pouco de atenção. Quando se dá carinho a essas crianças, sai o resultado. O Jader, o Max, o Web, que te ajudaram vocês, faz um trabalho voluntário em vários locais. Então, nosso objetivo é esse, ajudar o próximo, sempre fazendo bem. É verdade. O detalhe é o seguinte, que o Calistinha também faz tempo que ele a carreira dele? Faz, já tem vários anos já no Karatê. Ele é faixa preta, ele é diretor de arbitragem da nossa federação. Já é professor, já fez curso, tem quase curso, né? Não, ele vive viajando para fora fazer na parte de arbitragem. É um cara que realmente faz um trabalho excelente na federação. E ele vai fazer um trabalho com o Mara, show de bola. Estão procurando o teu chute ali, eu tô sabendo. Maria, povo pra gostar do... chute, Povo pra gostar do moído, seria tá bom que mostrasse o chute de Mara. Quase pegou na orelha de Jade. Se Jade não tivesse colocado a mão, tinha pé cheio. Vamos mudar de assunto. Você falou que perde peso. Eu vi isso porque é muito intenso o treino. Fortalecimento das articulações, coordenação motora. E o que é melhor, eu acho que a reforma mental que a pessoa faz, você tem que ter uma concentração, você tem que ter disciplina, respirar, é muito bom isso. Disciplina é muito bom. É bom para o corpo e para a mente também. Com certeza. E assim, é um esporte que você trabalha a sua qualidade de vida, trabalha a sua concentração, principalmente, a gente trabalha a respeitar o próximo, respeito acima de tudo. A gente contém o espírito de agressão, ao invés de estar chateado, então você tem que conter aquele espírito de agressão. Respira 10 vezes antes de querer fazer alguma coisa. Então a gente tem sempre que... O Karatê é uma defesa. Então a gente sempre fala para os alunos, gente, não brigue, respire. Então assim, a gente vê a mudança dos alunos na escola. Exatamente. Na disciplina, nas notas. Comportamento, né? Justamente. E até o meu TCC, que agora eu apresentei, foi em relação a isso. Foi aprovado, né? Graças a Deus. Fiquei muito feliz. Foi em relação a isso, a mudança do esporte, do Karatê, na vida dessas crianças. Então a gente procura sempre fazer o bem nas escolas públicas com o esporte. Você falou que quando a pessoa chega um pouquinho chateada, tem que conter esse espírito de agressão. Você saber controlar, né, Mara? É difícil. Você diz isso aos seus alunos desde pequenininho? Olha, Karatê não é pra brigar. Tem que ter um treinamento para isso, né? Não, a gente sempre fala, inclusive, se brigar na rua, ou em casa, ou na escola, tá suspenso. E assim, inclusive, você vê a mudança deles na escola, em tudo. Então eles não brigam na escola, não brigam em casa, não brigam com o irmão. Então se você vê os pais ligando, agradecendo pela mudança das crianças. Mas tem que ter um treinamento para atingir esse equilíbrio? Olha, a gente às vezes na competição... Né? Educação, mas eu faço muito, algumas vezes no treino, uma competição. Por exemplo, tá competindo você e Mara, aí você tá marcando os pontos, eu não marco ponto para você, marco para ela. Aí você já fica chateado. Aí começa, quando termina eu falo, ó, eu tava puxando para ele para ver como você ia reagir. Entendeu? Então, para ver qual seria a atitude daquela criança numa competição oficial. Então, você vê que eles ficam lá, não dá um pio, não reclamam. Bem disciplinados. Isso, a gente trabalha muito. Bacana, né? Aconteceu até um episódio agora, acho que está com umas 3 semanas, vai fazer 4, que eu reagi um assalto lá perto do condomínio, não bati no cara, só fiz imobilizar. Aí perguntaram, por que você não bateu no cara? Não, tem que imobilizar para depois, porque como a gente é faixa preta, é considerado como arma branca. Então, faixa verde, roxa, marrom e preta é arma branca. Então, você não pode usar o karatê na rua para bater. Só defesa. Foi o que eu fiz. Imobilizei o cara, esperei chegar a polícia e levou. Agora está com as 4 semanas. É isso que as pessoas têm que aprender, que é um esporte. Né? É um esporte. Não é uma arma, não é Tem que usar o esporte para trabalhar a sua qualidade de vida, fazer o bem ao próximo. Sempre. É isso que eu acredito. É por isso que você colhe tantos frutos bons, porque planta muita coisa boa. André, e ainda falando do desafio Viver com Saúde, aquela aula durou em torno de 1 hora, mais ou menos. É geralmente esse tempo, ou menos, ou um pouquinho mais? Como eu falei, depende muito da pessoa. Sim. Se for iniciante, é 40 minutos, 45 minutos. Se for o pessoal já dá para a equipe, de 1 hora, 1h30. Foi uma equipe realmente boa, como a Ranieri e o pessoal, vai de 2 a 2 horas e meia de treino, pesado. 2 horas e meia de treino? 2 horas e meia de treino. Aí dá um intervalo, dá uns 3 intervalos. É por isso que eu tô magrinho, né? Tá fit, né? Tá entrando em forma. Eu até me surpreendi agora. Tá fit, né? Competiu, ganhou nos Jogos Universitários, foi campeão, né? Parece. Campeão? Foi campeão. A equipe deu um show. Então, assim, você vê o desempenho dos alunos. Então, se for um novato, por exemplo, for meu amigo Levi aqui, aí tem que ser o quê? 45 minutos. Olha, Levi. 45 minutos, um trabalho mais conexão motora. Se puxar muito, entendeu? Trabalho com escudo para trabalhar soco, chute, então é um trabalho bem diferente. E como é que você, tem 3 meninos que estavam nos auxiliando. Esses meninos que estão aqui estão falando comigo o tempo todo para mostrar esse tal desse chute. Vamos ver. Solte aí, minha gente, esse tal desse chute. Olha, eita!
Olha onde foi o pé dela, olha onde foi o pé dela. Olha. Vixe, Nossa Senhora. Já a gente ainda. Olha. Rapaz, não queira. Pronto. Alex, agora se meta besta, viu? Uma coisa. Agora ninguém briga mais comigo aqui nesse estúdio. Ok. É que o não teu esposo mesmo é Sérgio. Sérgio, cuidado em casa, viu? Pois Cuidado. é, ali é tudo na paz. Lá em casa é tudo paz, tá? Mas a gente estava falando que você escolheu os meninos para nos auxiliarem. Isso é muito bom, você transferir a responsabilidade para os meninos, né? Olha, você teve o Jadner que me auxiliou e teve os outros meninos que auxiliaram. É muito bom transferir isso. O que eles aprenderam, ele passar, ele ser responsável por uma pessoa, Exatamente. assim como você foi por eles. Eu uso muito a equipe dos bolsistas para me acompanhar nas escolas, para eles começar a fazer esse trabalho e conhecer, ver a realidade. Então, eu chego no Maia Neto, por exemplo, uma escola que estou lá há 20 anos, eu separo a equipe, ó, escolinha para equipe. Eu deixo com cada equipe dessa, deixo 3 professores, 3 alunos. Ranieri sempre foi com a equipe, que é um treinamento mais pesado, mais puxado para as competições. Então, quando você transfere essa responsabilidade, você vê que eles se sentem valorizados, os alunos. Quando eu falei para Jadner, para Max, e é porque eles têm que trabalhar com vocês, se sentiram assim, bem valorizados, né? Só, vocês vão fazer o trabalho com as meninas. Mentira, sério, vocês vão fazer o trabalho com as meninas. Então, vai lá e faça bonito. Foi o que fizeram. Tá vendo? Qual foi o que treinou ela? Jadner, quase levou na orelha. Ficou assistindo, vibrando, porque foi escolhido o melhor chute, né? Melhor chute? Não, eu vou mostrar ele depois. Ele até me adicionou no Facebook, vou até dizer a ele, olha, fez sucesso, viu a sua aula lá. Mas é muito bacana. Foi muito bom, né, esse papo? Bacana mesmo. A gente tem que encerrar, porque tem um tempo, tem que Agora, encerrar mesmo. Tá no finalzinho, né? É. Eu queria aproveitar, Mara, me permita, mandar um abraço, um forte abraço para o presidente da casa, Franco Capistrano. E melhoras também, né? Ele sentiu-se mal, teve hospitalizado, pressão alta, mas graças a Deus está tudo sob controle. E aqui nós que fazemos a Câmara Esportiva e até a TV Câmara no geral, nós torcemos pela sua breve recuperação, que aliás, na próxima quinta-feira, ele vai lançar o seu livro e para a semana vamos falar do livro dele. Lá no Solar Bela Vista. A gente informa bem direitinho, melhoras, presidente. Bom, a gente encerra o programa dessa sexta-feira. Foi muito bacana, bate-papo como sempre, André. Obrigado a vocês, para mim foi de honra estar aqui novamente no programa. Não termina não, chama o Calixtinha que eu quero demonstrar aqui um negócio. Quer demonstrar, Ah, terminou, né? Cadê a Calixtinha pra gente mostrar? Não, terminou, já foi embora. Tchau, Calixtinha. Tá ali. Era pra ele entrar ali no canto. Calixtinha escapou. Se a gente tivesse combinado antes, ele entrava aqui. Mas a gente encerra. Obrigada. Foi ótimo, sempre. foi ótimo. Meu amigo Levi, bom fim de semana. Muito bacana, foi esse papo. Muito bom. Gostei bacana bastante. mesmo. O pessoal gostou em casa? Legal. Então até segunda-feira. Até, se Deus quiser. Eu agradeço pela companhia. Uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Até segunda. TV Câmara, a TV do povo de Natal.